Mateus capítulo 24, no verso de número 13, diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 11, 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Após a morte de Jesus, houve uma desestabilização dos discípulos, não apenas dos 12 discípulos, mas de todos os discípulos que Jesus tinha, que não eram apenas os 12. E eles ficaram muito sem rumo, apesar de Jesus ter avisado insistentemente que ele iria morrer e que ele iria o quê? Ressuscitar ao terceiro dia. Jesus havia prevenido. Jesus havia falado das profecias, lá dos salmos, dos profetas, e eles ouviram isso. Mas no momento que Jesus morre, eles ficam extremamente perturbados e desestabilizados. No terceiro dia após a morte de Jesus, dois desses discípulos, nós não sabemos o nome de um, Cleopas, e do outro nós não sabemos o nome. Mas eles estão agora, eles que caminharam durante alguns anos com Jesus, não sabemos quando que eles tiveram a experiência de estar com Cristo, mas eles conheciam Jesus, caminharam com Jesus, viram os milagres, eles tiveram uma experiência com o Senhor e eram seus discípulos. E eles caminharam com Jesus. Agora eles estão caminhando ao contrário. Um dia eles estavam caminhando junto com Cristo, agora eles estão caminhando de volta para a sua cidade, que era uma vila, uma pequena aldeia, próximo ali de Jerusalém, cerca de 10, 12 quilômetros de distância. E eles estavam ali conversando e discutindo sobre os acontecimentos, e Jesus aparece. Eles não reconhecem, os olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus, e Jesus pergunta: por que está acontecendo? O que preocupa vocês? Essa foi a pergunta de Jesus. O que preocupa vocês? E eles falam, olha, pararam, e eles ficaram, o semblante de tristeza, e falaram: o senhor não está sabendo não? Será que você é o único que não está sabendo da história que aconteceu há 3 dias atrás? Jesus, o Nazareno, ele morreu, e nós esperávamos que ele fosse a promessa, e críamos nisso, mas esse já é o terceiro dia. É interessante, irmãos, que essa questão do mundo agitado que nós temos hoje, a questão de você não ter paciência para esperar as coisas, isso é antigo, não é de agora. Não é porque tem um smartphone que você pode ver qualquer coisa no mundo rapidamente, e você coloca um prato de comida no micro-ondas, coloca 1 minuto, 2 e parece que é um século, né? O negócio não aquece, 2 minutos, né? Eles estavam impacientes, eles estavam preocupados, eles estavam entristecidos, e eles estavam também decepcionados, porque lá no versículo de número 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E é verdade que algumas mulheres foram no túmulo e não viram o corpo dele. Também tivemos algumas pessoas que disseram que o corpo de Jesus não estava lá, mas eles estavam regressando à sua cidade. Um dia caminharam de mãos dadas com Jesus, agora estão se distanciando e voltando para os seus afazeres,
porque não creram na promessa. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre isso, sobre esse caminhar com Cristo. E por que muitas vezes nós nos decepcionamos? Por que às vezes nós nos entristecemos? E por que às vezes nós ficamos decepcionados devido a algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida? E como Jesus era o apoio, e é o apoio nosso até hoje, e era deles, e esse apoio aparentemente por algum momento se desfez, eles se perderam. Se perderam porque as promessas e as profecias, para eles parece que não deram a garantia para que eles ficassem tranquilos e esperassem que Jesus ressuscitasse. Mas ele havia ressuscitado, no entanto, estava ao lado deles. Aí no verso de número 29, naquela conversa toda, e Jesus dá que nem diz minha mãe, vou dar um pito em você, né? Dá uma puxada de orelha. Dá uma puxada de orelha neles. E começa por Moisés, pelos profetas, e ele expõe toda a escritura. E lá no verso 29, eles estavam chegando à cidade, estava já de tardezinha. E eles falaram assim, quando se aproximaram da aldeia onde iam, ele fez menção de passar adiante. E aí os dois falaram assim, algo que revolucionou a vida desses homens. E a palavra deles eles o constrangeram dizendo, fica conosco. Fica conosco por quê? Porque é tarde e o dia já declina. Irmãos, nós estamos, já é tarde e o ano está se declinando. Amém? Estamos chegando no final de um ano. Mas eles fizeram algo que revolucionou a vida deles. E se eles não tivessem constrangido Jesus, eles teriam continuado com as suas vidas e não teriam tido a oportunidade e a grande experiência que eles tiveram após esse encontro ou esse reencontro com Jesus. E imediatamente eles voltam para Jerusalém. E ali eles encontram os 11 discípulos, mais os restantes dos discípulos, reunidos numa casa, dizendo, nós vimos o Senhor Jesus. E de agora em diante, eles continuam na sua vida de discipulado. É interessante que, antes daquele dia declinar ou terminar, antes deste ano terminar, eu quero falar 4 coisas para você, bem rapidamente. Porque nós queremos aqui, cravar aqui à meia-noite, estar tomando a nossa ceia e de joelhos, passar esse momento na presença de Deus e dizer o quanto nós o amamos. Primeira coisa que nós aprendemos nessa história tão interessante é não saia do lugar onde Deus te colocou. Não saia da posição. O primeiro conselho que eu posso dar em cima dessa história é que eu e você, nós não podemos nos distanciar daquilo que Deus falou para nós como uma ordem. Por que disso? Porque a ordem era para que eles ficassem em Jerusalém, para que eles pudessem receber da promessa. E nós sabemos que o texto está depois desse aqui. Se você der uma olhadinha no verso de número 49, diz assim, eis que envio, Jesus falando, logicamente, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Havia uma promessa nos Salmos, nos profetas, havia Isaías, havia em vários outros profetas menores que são chamados, dizendo de que Jesus viria e ele seria morto, sim, e ele levaria sobre si todos os nossos pecados. E havia a promessa também de que eles deveriam ficar na cidade, não deveriam sair de Jerusalém, porque ali aconteceria algo que iria revolucionar a história da humanidade, que era a descida do Espírito Santo. Irmãos, os profetas que Jesus está dizendo, eles almejaram, os pais espirituais lá atrás, os nossos pais, os nossos antecessores,
Eles queriam muito experimentar aquilo que iria acontecer logo depois. Mas eles não experimentaram. E se esses 2 discípulos não tivessem convidado Jesus para entrar naquela casa, e no momento em que Jesus pega o pão, ele parte o pão, os olhos se abrem, e eles olham e falam, é Jesus, porque até então os olhos estavam impedidos de ver. Mas no momento da comunhão os olhos se abrem. No momento da comunhão os olhos se abrem. Os nossos olhos só se abrem no momento da comunhão. Precisou ter comunhão para que eles pudessem entender que o coração deles estava ardendo enquanto Jesus expunha as Escrituras. A questão é que a desobediência é o nosso maior inimigo. Quando nós estamos em desobediência, nós estamos prestes a perder algo que vai mudar a história da humanidade, como era esse caso. Quando nós largamos das mãos de Jesus e queremos fazer o nosso próprio caminho, a coisa vai dar ruim daqui a pouco. E aí, a hora que a coisa pega e ela fica ruim, e a coisa fica difícil, aí a pessoa se lembra e os olhos se abrem. Porque agora ela volta à comunhão, ela volta à oração, ela volta ao joelho, ela volta à palavra, e os olhos se abrem. Ele fala, puxa, eu nunca deveria ter saído de lá. Daquele lugar que o Senhor me plantou, daquele lugar que Ele me colocou. Não saia do lugar onde o Senhor te colocou. Cuidado com as suas emoções, porque tudo aquilo que foi falado aqui, a preocupação, a tristeza e a falta de esperança estão nas nossas emoções. E quando as suas e as minhas emoções nos dominam, nós perdemos o lugar onde nós deveríamos estar, o lugar onde o Espírito de Deus iria descer, o lugar onde aquilo que os profetas antigos almejaram, eles tiveram, porque agora não só eles tinham o Espírito ao seu redor, mas eles tinham o Espírito Santo dentro deles. Está entendendo ou não? Quando fazemos o que nós queremos, as promessas de Deus não se cumprem nas nossas vidas. Vocês ouviram ou não? Você quer fazer o que você quer? Tudo bem, mas a promessa de Deus não vai se cumprir na sua vida. E o melhor de Deus você não vai experimentar. Quantos de nós optamos em estar onde Deus quer que nós estejamos? Existe um elemento na palavra, lá em Provérbios 8:13, não precisa abrir, diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Existe um elemento que nos leva a distanciar do pecado, que chama-se temor do Senhor. E a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, em primeiro lugar, é que quando se perde o temor, se descamba na vida. Aí tudo vale. Eu estava ouvindo um testemunho de um rapaz, de um youtuber aí, né? Eu não sigo nenhum, mas eu recebi o testemunho de uma pessoa aí, influente nesse meio aí, da mídia, e ele teve uma experiência com o Senhor. A partir do momento que ele teve uma experiência com Deus, ele começou a gravar algumas mensagens e alguns vídeos, onde demonstra que ele teve uma experiência e que agora ele estava fazendo aquilo que ele entendeu pela palavra que ele deveria fazer: reconciliar com o pai, reconciliar com a mãe e assim por diante. E aí num desses vídeos ele diz assim: o pessoal falou para mim, porque ele foi batizado num encontro lá e tal, e o pessoal falou para mim assim, ele chama João, ô João, não sei o que, tá aí coisa, você agora, o pessoal fez a tua cabeça, e aí o pessoal está te dominando. Aí ele falou assim: não, ninguém está me dominando, ninguém nunca pediu para eu parar de beber, ninguém nunca pediu para eu parar de fumar maconha, ninguém mandou eu ir lá pedir perdão para os meus pais. Você sabe o que fez isso? Ele falando lá, um cara que tem 3 meses de conversão, irmãos. Você sabe por que eu fui lá fazer isso? Sabe por que eu não quero mais saber de bebida, dessas coisas?
por causa do temor de Deus. Eu falei, uau, como é que um cara com 3 meses de conversão entende temor de Deus? Eu falei, pronto, ganhei a mensagem da passagem de ano. Porque o temor de Deus nos leva a distanciar do mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, o caminho errado. Aí eu tomar a minha decisão e ficar onde eu quero, e não querer saber o que Deus pensa de mim e onde eu devo estar. Por isso, não saia do lugar onde Deus falou para você não sair. Fique aí até que Deus fale com você. E quando Ele te der a liberação, você pode sair. O Espírito Santo, Ele diz a nós nessa noite, não saia deste lugar. Ande no temor de Deus e faça a vontade de Deus. A segunda coisa, fale das suas angústias. O interessante, irmãos, que ele pega 2 discípulos desobedientes, que havia sido avisado, e Jesus ainda aparece do lado deles. Eu acho incrível Jesus. Quem acha Jesus incrível aqui comigo? Ele é incrível. Eu não queria saber nunca mais. Eu falei assim, não, esses caras vai embora. Mas ele chega do lado, ele começa a caminhar com os 2 e fala assim, o que está preocupando vocês? Ó, aí desmonta qualquer um. Vira para o teu irmão e fala assim, meu irmão, tem alguma preocupação aí hoje, nessa noite? É Jesus perguntando para você, né? Para mim, o que te preocupa? E eles começam a falar, nós estamos tristes, nós estamos sem esperança, perdemos a esperança. Jesus quer ouvir o que está no teu coração nessa noite. Por isso que eu pedi para você parar um pouquinho e refletir, porque quem sabe você não tem muitas coisas para celebrar nessa noite não. Quem sabe se você olhar de janeiro para cá só foram lutas. Apesar que a gente só registra as lutas, né? Não registra muito bem as vitórias. A gente tem a facilidade de registrar muito negativo, né? Mas quem sabe você parou e falou assim, meu Deus, e agora? E o tema desse mês é o quê? Está escrito aqui, ó. Gratidão. Está aqui atrás. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meu Deus, e agora? Se eu olhei e eu só tive lutas nesse ano, então fale para o Senhor sobre isso. Fale das suas lutas. Amém? Terceiro lugar, convide Jesus para entrar. É interessante, irmãos, que quando Jesus aproxima deles e eles falam das suas decepções e Jesus deixa, prepare-se para o puxão de orelha. Quem gosta de receber puxão de orelha aí? Ninguém gosta, mas é necessário. E Jesus dá um baita de um puxão de orelha e ele diz assim, então disse Jesus, ó nécios, inconstantes, tardos de coração, demora para entender tudo o que os profetas disseram. Aí ele começa a falar, não convinha que o Cristo ia morrer. Quando você convida Jesus para entrar na sua vida, na sua história, ele vai lá, ele vai dar uma calibrada, que nem diz o Vanderlei, dá uma calibrada, né? Ele vai dar uma acertada, ele vai te chamar a atenção. Sabe por quê? Porque ele te ama. Nós temos uma dificuldade de receber repreensão. E a repreensão é bom para nós. Quem entende isso? É bom ser repreendido, irmãos. Porque se você não for repreendido, você vai ficar no erro. E o erro vai te levar para o buraco. Então, se alguém te ama, ele vai te repreender. E se você entende a bênção da repreensão, você vai receber a repreensão, você vai acolher a repreensão com amor. Porque é bênção para você e para mim a repreensão. Eu preciso ser repreendido. Eu falo aqui para os pastores da igreja, na nossa reunião aqui, nós temos uma reunião toda terça de manhã. Eu disse para eles assim, se eu errar, e se alguém aqui notou que eu estava para errar, e não me avisou, você é tão culpado quanto eu. Porque você deveria ter me avisado.
Mas quem sou eu para chamar a atenção? Você não vai me chamar a atenção, você vai me ajudar, meu irmão. Me avisa. Quantos querem ser avisados aqui? Eu prefiro ser avisado. Isso prova o nosso orgulho, irmãos. O pastor Eugênio pregou aqui domingo à noite. É hora de nós provarmos quem nós somos. Porque Deus resiste o orgulhoso, mas dá graça aos humildes. É bom ser humilde. É bom ter temor de Deus. É bom saber que eu posso abrir o meu coração com o Senhor. E é bom saber que Ele vai me corrigir. Amém? Não? E é interessante que com muita paciência, Jesus vai lá e explica tudo de novo para eles. Jesus é paciente. Não é como muitas vezes, nós já falei isso para você, você não entendeu até agora. Não, Ele volta e fala tudo de novo. Explica tudo de novo. E caminha com eles. E quando eles chegam na aldeia, aí como eu já disse, Jesus faz que vai embora, e ia mesmo, e eles constrangem Jesus. Como é que você constrange Jesus? Eu fiquei pensando nisso. O constrangeram a entrar. Sabe, você constrange Jesus quando você fala para Jesus assim: Jesus, se o Senhor não ficar comigo, não vai dar certo. Eu não consigo ser um Senhor. Quantos podem dizer isso para Ele? Não dá para ficar sem um Senhor. E Jesus entra naquela casa, eles sentam na mesa. Jesus parte o pão e os olhos são abertos. Sabe, irmãos, às vezes o nosso coração começa a ficar frio. Quem sabe durante esse ano o teu coração esfriou. Você se distanciou de Deus, parou de ler Bíblia, parou de orar. Quem sabe você desobedeceu. Você saiu do lugar onde você não deveria ter saído. Quem sabe você foi para um lugar onde Deus nunca quis que você fosse. Falou o que não deveria ter falado, fez o que não devia fazer. Quem sabe você fez a sua vontade e não fez a vontade de Deus. E você está aqui sentado nessa noite. E agora, o que eu faço? Convide Jesus para entrar. Fala para ele: Jesus, eu preciso ceiar com o Senhor nessa noite. Nós vamos ceiar com Ele. Eu preciso comer pão com o Senhor e beber o cálice. Talvez o teu coração não arde mais como ardia. Um dia eu cheguei diante de Deus e falei assim: Deus, por que eu estou tão frio? E a melhor coisa que tem se você está com o coração frio é dizer para Ele: eu estou com o coração frio. Eles disseram assim: porventura não nos ardia o coração quando Ele nos expunham as Escrituras? Perdeu a chama que ardia aqui dentro. Por causa do dia a dia, foi se enrolando, foi dando mais prioridade às pessoas do que ao próprio Deus. Deixou ser levado pelas circunstâncias, pelo trabalho, deixou muita coisa de lado. E agora chegou aqui, meu coração está frio. Por que eles perceberam que ardia o coração? Porque o coração não ardia mais. Quando a gente está perto de Jesus, o coração tem que arder. Amém? Não? E é interessante que quando Jesus some, né? Desaparece. Eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece. Diz a Bíblia, e na mesma hora, no verso 30 e 33, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Na mesma hora. Não é para amanhã, não é para depois. Ah, depois eu faço. Depois eu vou na igreja. Semana que vem eu vou. Depois eu começo a ler a Bíblia. Ah, depois eu começo a orar. E um dia Deus chegou para mim e falou assim: você está fazendo muitas coisas. E eu estava trabalhando demais, correndo daqui para lá, de lá para cá, fazendo visita, atendendo gente, coisa. E eu achando que estava fazendo o supra-sumo da vontade de Deus. E Deus virou para mim e falou assim: está tudo errado. Mas como? Você discute, quem já discutiu com o Espírito Santo aqui? Já discuti. Mas como, Deus?
estou cuidando das pessoas que o Senhor criou. Ele falou assim: mas você não está cuidando do teu relacionamento comigo. Perdeu a chama, perdeu o fogo, não arde mais. Está fazendo por indução, está fazendo porque você está no dia a dia, na correria, porque tem que fazer. Mas não para perguntar assim: por que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Estou fazendo o que eu devo fazer? Estou dentro daquilo que o Senhor me chamou para fazer? Ou estou fazendo por necessidade apenas? Ou por um propósito? E aí o coração fica frio. Então, sabe o que você tem que fazer nessa hora? Em último lugar, voltar para Jerusalém. Amém? Não estou falando Jerusalém, país, né? A cidade de Jerusalém. Vocês estão me entendendo, né? É voltar de onde eu não deveria ter saído. Volta para Jerusalém. Volta para ter tempo com Deus. Retorna de onde você não deveria ter saído. Decida fazer a vontade de Deus. Não solte das mãos de Jesus, não fique longe dele. Volte a orar. Volte a ler a palavra. Vai lá no escondido, vai lá no secreto. Vai lá no teu quarto, falamos tanto esse ano, fecha a porta. E teu pai que te vê em secreto te recompensa. É você e ele ali. Volte a ter comunhão pessoal com Deus. Tome uma decisão nessa noite, em nome de Jesus, de ter um tempo pessoal com Deus todos os dias. Não espere as coisas caírem. Não espere uma catástrofe para você buscar mais a Deus. Não espere uma enfermidade vir. Não espere isso. Faça isso hoje, decida hoje, volte hoje. Em nome de Jesus. Segundo lugar, volte a ter comunhão com os irmãos. Porque eles voltaram lá para casa e estavam os 11 mais os discípulos. É onde não deveria ter saído da comunhão dos irmãos. Volte à comunhão. Sabe por que a gente sai da comunhão? Porque a gente fica aborrecido, decepcionado com as pessoas. Porque, como diz o pastor Eugênio domingo à noite, porque o nosso orgulho foi ferido. E que seja ferido mesmo, para provar onde está o nosso coração. Eu estou com meu orgulho ferido, é porque tem orgulho. Se não tivesse, não tinha sido ferido. Está entendendo ou não? Se alguém um dia chegar para você e falar assim: estou com meu orgulho ferido. Ah, é? Que bom. Porque se tem orgulho tem que ferir. Graças a Deus que feriu. Agora é hora de você tratar e arrancar o orgulho do teu coração. Amém? Não? Volte a ter comunhão com os irmãos, a sentir cheiro de gente. A gente olhar para você com o olho atravessado e você falar: vem cá, meu irmão, vem. Eu te amo. Dá um abraço no teu irmão e você: vem cá, meu irmão, eu te amo. Olha, você é uma bênção. Ah, meu Deus, né? Que coisa boa. Você ser desaforado por alguém, mal compreendido pelo outro, criticado pelo outro. Quem pode dizer amém por isso? Oh, meu Deus, hein? Que Deus nos ajude. Em último lugar, Jesus diz assim, eu quero terminar com isso. Versículo 49 diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade. Versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Amém? Em último lugar, se você for um pregador da palavra, volte a pregar a palavra. Testemunhe de Jesus. Fale do amor de Cristo. Nesse ano eu quero te dar uma tarefa. Pelo menos leve uma vida aos pés de Cristo. Porque a ordem de Jesus é que pregasse a palavra em todo o mundo, em todos os lugares. Viva o Evangelho
e fale do amor de Jesus às pessoas que estão ao seu redor. Amém? Não? Que o Senhor nos ajude a viver esse ano em temor, mas falando do amor de Cristo. Em nome de Jesus. Voltar de onde nós nunca deveríamos ter saído e permanecer ali, de mãos dadas com o Senhor. Entre 2020 de mãos dadas com Jesus e ande cada dia desse ano de mãos dadas com Ele, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua presença e pela Tua palavra. Obrigado porque Teu Espírito, Ele está aqui e Ele nos ajuda. Obrigado porque o Senhor derramou o Seu sangue na cruz do Calvário para nos redimir de todo pecado, para pagar os nossos pecados, para nos tirar da prisão. É a redenção de Jesus. Que possamos, Pai, ouvir a Tua voz e convidar o Senhor para entrar conosco nesse ano. Porque o dia já declina, porque o ano já declinou, já terminou. E nós estamos entrando num novo ano. Fica conosco, diga isso para Ele: fica comigo, Jesus. Ceia comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém?